Olá, eu sou Andréa Mesquita, sou psicopedagoga, terapeuta, consultora em audiodescrição e pessoa com deficiência visual. Eu tenho baixa visão. E esse é o Projeto Olhar, um canal que nos ajuda a ver além dos nossos limites. E eu quero começar a nossa conversa de hoje lembrando do conceito de inclusão. Quando a gente fala de inclusão, lembra, a gente está falando de um processo, porque a gente não faz a inclusão assim de uma hora para outra, mas a partir de um desenvolvimento de práticas inclusivas, até que elas se tornem habituais, naturalizadas. A inclusão não se aplica apenas no meio educacional, mas em todos os segmentos da sociedade. Cultura, lazer, política, inclusão na família, inclusão nos ambientes sociais. Então, a inclusão é um grande guarda-chuva. Dentro da escola, a gente pode entender que o processo de inclusão também não se restringe apenas àquelas pessoas contempladas nas leis. Por exemplo, pessoas com deficiência, do espectro autista, com TDAH e por aí vai, né? Dislexia, não. O processo de inclusão dentro do ambiente educacional, quer seja escola, quer seja faculdade, nos fala de olhar todos os educandos e incluir todos dentro de suas especificidades. Então, para além dessas condições que eu já citei, tem educandos que são mais auditivos, que são mais visuais, que são mais sinestésicos, que são multimodais. Ou seja, existem diferentes estilos de aprendizagens que requerem diferentes estratégias e metodologias. Então, esse olhar mais amplo tira um pouco o foco da doença, né? Daquele modelo médico sobre a deficiência que a gente fica comparando aquele que é normal com aquele que é anormal, aquele que é típico com aquele que não é típico, que é atípico. Eu não gosto muito dessas nomenclaturas, apesar de entender o seu contexto, né, a utilização do seu contexto, mas eu penso que simplesmente são sujeitos, são pessoas, são educandos. E cada pessoa, cada sujeito, cada educando tem a sua especificidade e as suas necessidades, independente de ter uma deficiência ou alguma condição neurológica diferenciada. Dito isso, vamos falar dos marcadores biopsicossocial e espiritual que devem ser observados quando a gente fala em inclusão. Então, uma escola, na perspectiva inclusiva, deve ter um olhar abrangente e integrativo sobre o sujeito, sobre o seu educando. Não apenas separar aquele que tem uma determinada condição patologizante daquele outro que não, e fazer planos separados e fazer atendimentos separados. É segregação, mas uma segregação sutilizada, ainda assim é uma segregação. Então, a escola na perspectiva inclusiva, ela vê sujeitos plurais, diversos, e deve respeitá-los como são, na sua condição física, da deficiência ou não, na sua condição psicológica, na sua condição de classe socioeconômica, na sua condição de raça e etnia, na sua condição de orientação sexual ou de gênero, na sua escolha religiosa, espiritual, né? Porque isso também influencia o contexto escolar, né? Então, eu proponho isso, que uma escola que deseja desenvolver
práticas inclusivas, possa começar por aí. Então, um professor, quando chega em sua sala de aula no início do ano, deve observar a turma como um todo. Quem é essa turma? Quem são esses alunos? A partir de um primeiro contato, um segundo contato, ele já tem uma ideia de como é aquela turma, ele já observou que aquele é mais falante, aquele é mais calado, aquele senta na frente, aquele usa óculos, aquele está mais disperso, aquele conversa demais. Os comportamentos diferenciados que precisam de uma maior regulação, né? E junto com a sua coordenação e com outros professores, pensar sobre isso. Qual é a nossa impressão sobre aquela turma? Tá, aquela turma tem uma pessoa com deficiência visual. Não é pensar sobre como eu vou incluir aquela aluna. Como eu vou adequar a minha aula para que aquela aluna seja contemplada juntamente com os demais, porque a experiência daquela turma, com a entrada de pessoas com deficiência, com condições neurológicas diferenciadas, a turma não vai ser mais a mesma, né? Então, a gente não pode ignorar que essa turma vai ter um comportamento diferente. A gente não pode achar que os alunos daquela turma vão continuar os mesmos na relação com a pessoa com deficiência dentro dela. Isso não tem que ser um problema. Isso tem que ser uma alavanca, um suporte para o planejamento das aulas, né? Agora, o professor que só quer fazer aulas expositivas não vai contemplar o aluno que é surdo ou ensurdecido, né? Ou aqueles que são mais visuais, né? Porque tem alunos que não têm nenhuma condição fisiológica, mas que precisam do aporte de um slide, né? De um marcador de texto para poder, e de um texto para que ele vá acompanhando a aula, né? Então, assim, tem muitas condições diferenciadas dentro da classe que não são apenas condições patologizantes, mas são condições diversas. Então, esse é um ponto importante, tá? Outro ponto é, quando a gente pensa em processo ensino-aprendizagem, a gente precisa olhar o desempenho desse educando, de novo, a partir desse olhar amplo. Por quê? Porque ele não é só um receptáculo vazio à espera do conhecimento, do conteúdo que o professor irá lhe transmitir. Ele será sempre um elemento ativo dentro desse processo de aprendizagem, né? E mais, ele é atravessado por esses marcadores variados que fortalecem ou prejudicam o seu desempenho acadêmico. Então, se um aluno tem uma questão visual, claro que isso vai trabalhar, né? A forma dele aprender o conhecimento, se o professor não olhar para essa questão e adaptar a sua aula. Se ele tiver uma questão familiar, ele também vai ser abalado na sua relação na escola, né? Ele não vai estar ali pleno, ele vai estar com uma dor ali. E pode ser, às vezes, uma dor tão profunda que vai torná-lo mais rebelde, mais desatento, mais desestimulado, né? Se ele tiver um problema psicológico, mental, uma dificuldade de lidar consigo mesmo, de fazer amigos, de se relacionar com os professores, ele vai ficar retraído nessa sala de aula e não vai colocar suas dúvidas, não vai participar ativamente de todas as atividades propostas, né? Se ele tem uma questão religiosa forte,
que dificulta a interação com determinados conteúdos, isso também vai afetar a sua compreensão ou a sua aproximação do conhecimento, né? Então, lembra, existem marcadores biopsicossociais, relacionais, espirituais e muitos outros que atravessam esse aluno. E o professor precisa estar atento na sala de aula. André, o professor vai ter que dar conta de tudo isso, resolver a vida do aluno? Claro que não. Mas ele pode, sabendo disso, né, sabendo de um pouco da história desse aluno, ele pode inclusive utilizar esse conteúdo como suporte para as aulas, né? Como um elemento motivador, como uma pergunta. E, claro, junto com a coordenação e os outros professores, eu sempre falo isso. O professor sozinho não é para dar conta das especificidades de seus alunos, porque muitas vezes esse professor tem uma tripla jornada, né? Uma jornada muito extensa de trabalho, mas ele, juntamente com os outros profissionais da escola, podem criar um ambiente propício de acolhimento e apoio a esses educandos. A escola não vai resolver o problema do aluno, não é essa a função que a escola deve desempenhar. Mas a escola não deve fechar os olhos para tudo que atravessa esse educando, né? E em terapia a gente vê muito isso. A rede de apoio é muitas vezes suficiente para que a pessoa se encontre e se estabeleça de forma mais equilibrada para estar presente naquilo que tem que ser feito dentro da escola. E a escola, ela é assim um recorte da sociedade macro. Então, é uma sociedade micro, onde acontecem todas as relações que a gente vê em seu entorno. Então, por isso que é tão importante a gente revisitar também o papel dessa escola, o papel desse professor. A gente sabe que tem aí o Enem, a gente sabe que tem Prova Brasil, o ENAD, que tem muitas outros parâmetros que norteiam o trabalho das escolas, né? O sistema de educação brasileira. O currículo é o construto basilar de todas as ações que acontecem dentro da escola. Mas quem disse que ao lado desse currículo programático a gente não pode também incluir a inclusão, né? Outros assuntos que atravessam se educando, até como ponte para se alcançar a execução desse currículo, né? Mas de forma mais integrativa, mais holística. Não dá para a gente separar quando chega na sala de aula, aqui a gente só vai tratar aqui de matemática, de 1 mais 1 é igual a 2, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, usando essa exemplificação da própria matemática, às vezes um problema de separação vivenciado dentro da família atrapalha a compreensão do aluno para a própria conta de divisão, né? Então, na psicopedagogia a gente vê muito isso, que a dificuldade em determinadas matérias, determinadas disciplinas, determinadas tarefas tem a ver com uma questão psicológica profunda, né? Então, sim, o aluno tem que ser visto em sua inteireza, então ele é um sujeito que é atravessado por todos os marcadores sociais que o envolvem. Então, se ele tem uma questão de gênero, de raça, sociocultural, econômica, isso vai atrapalhar o seu desempenho. Se ele tem um problema de identidade, uma sensação de inadequação, vai atrapalhar o seu desempenho escolar também. E a escola, enquanto formadora do ser humano, porque essa é a função primordial da escola, né? A escola não vai substituir o pai e a mãe
ou a educação dos responsáveis e seus familiares. Mas ela é formadora do ser humano, sim, porque ela ensina o que é cidadania. E cidadania perpassa também pelo respeito às diferenças, pelo direito de existir de todos. Então não dá para fugir dessa significação da função escolar. Ficar somente na formação profissional acadêmica é muito superficial, é muito raso e nada inclusivo. Então, coloca aí o seu comentário, o que é que você pensa a respeito, o que é que você sente. Eu sei que esse tema é um desafio, né? Porque os próprios professores têm também essas questões. Vamos lá, um aspecto que eu não trouxe e estou trazendo agora. O educando precisa ser respeitado nesses marcadores biopsicossociais, relacionais, espirituais, mas o professor também. Só que o que acontece? A gente não tem que estar fechado nesses marcadores. Então, um professor, por exemplo, que tem uma religião rígida, não pode querer que todos os alunos sejam da mesma forma, que todas as famílias sejam da mesma forma. Não pode querer agir somente a partir desses pressupostos. Né? Enquanto ele está no seu fazer espiritual, lá na sua igreja, na sua congregação, tudo bem, ele age conforme tem que ser. Mas dentro de uma escola que, a princípio, inclusive, posto na Constituição, é uma instituição laica, é preciso respeitar todas as diferenças de todas as ordens religiosas, social, cultural, sexual, né, de gênero e tudo mais. Claro que existem escolas confessionais, religiosas, e aí eu acho muito bom que a escola já deixe tudo muito claro, porque vai matricular o seu filho, aquela família que se identifica com aqueles pressupostos. E é muito bom que tudo isso esteja muito claro quando uma família for procurar a escola. Né? Qual é a base dessa escola? Qual é a base filosófica dessa escola? Para que depois não tenha diferenças por conta de não ter havido essa comunicação devida. Eu sempre digo assim, qual é a melhor escola, Andréa? Qual é o melhor método educacional? Eu acho que existem vários métodos muito bons, muito interessantes e que atendem a sujeitos diferentes. Então, a escola precisa, a meu ver, seguir a linha da família. Ou melhor, a família deve adotar a escola que melhor se enquadra com o seu jeito de ser, com a sua filosofia de vida, com a sua forma de ver o mundo. Eu acho que é importante. Pessoas muito rígidas, numa escola demasiadamente moderna, que não tem que dá muita autonomia para o aluno, de repente não vai se dar bem. Né? Porque a família vai esperar determinada atitude do professor que não vai ter, vai esperar determinada posição da escola que não vai ter. Né? O outro aspecto também é verdadeiro. Então, famílias muito permissivas, muito desorganizadas, não vão se enquadrar nas diretrizes de uma escola mais disciplinadora. Qual é a melhor, Andréa? Repito, não existe melhor ou pior. Existe aquela que é melhor para cada sujeito, para cada família. Então, lembra disso, tá bom? Espero aí seus comentários, vai ser uma alegria trocar essas informações com você. Até o próximo vídeo.